Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão da grande vitória do Flamengo sobre o Bragantino no Campeonato Brasileiro no Maracanã, que contou com a reestreia do Michael, do Robozinho, que chegou jogando muita bola, hein? A expectativa colocada nele foi realmente correspondida, porque ele jogou muito bem, mostrou ser um jogador mais maduro, fez gol, entendeu? E acabou com a defesa ali do Bragantino algumas vezes, assim como também tivemos outros destaques. Vamos ver a Renato Afão, Denilson trazendo aí essa repercussão dessa vitória do Flamengo, que mantém aí o Flamengo mais vivo no Campeonato Brasileiro, né, na disputa. E vamos ver tudo isso aí a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa o sino para você. Você tem razão. É janela, tem que se reforçar mesmo. O nome do Matheus, tinha me fugido. Matheus o primeiro nome do auxiliar do Tite, que é o filho dele também, o Matheus Bach, falou depois da vitória sobre o Bragantino. O professor Tite ainda se recuperando da arritmia, logo estará de volta ao banco de reservas, ao comando do Flamengo. Ontem o Matheus falou depois do jogo. Vamos acompanhar. Jogador que tem característica de drible e finalização sempre vai trazer algo um pouco diferente para a equipe. E aí foi o que ele conseguiu trazer para nós. E além disso, os movimentos de último terço, entrada de área, participação em bolas de cruzamento, são uma marca dele, são uma característica que ele vinha fazendo no Hilal, o que ele fez no Flamengo e o que ele fez pela carreira inteira. É um cara que contagia. Nossa chegada lá na sexta-feira, muito derrubado pela viagem, e ele com o astral lá em cima, é uma peça importante para a nossa sequência de jogos. Então estavam ali o Matheus Bach e o Kleber Xavier, que também é auxiliar do Tite. Você queria completar, falar alguma coisa? Não, porque agora chega um momento que eu aguardo também. Eu aguardo todos os momentos do programa, obviamente, Abel. Diga. Agora é um momento muito especial. Qual? Porque, como diria o saudoso Silvio Luiz, o que é que só ele viu? Ele vai te quem? contar agora. É o Eugênio Leal. Qual é o olho? Qual é o nome do quadro? É o olho Leal, olha lá. O que é que só você viu, Eugênio Leal? Você toma cuidado, hein, o Abel. Por quê? O Prato está virando apresentador. Não. Não, ele é. É que apareceu o auxiliar, eu me senti auxiliar também. Não, mas às vezes o auxiliar bem, puxa o vai bem. tapete do técnico. Mas eu gosto do... O Prats é um grande comunicador. Grande Eu comunicador. falei, ele brilha no rádio, brilha na TV. E você trouxe uma novidade que eu não sabia. Que ele é fera no YouTube também, eu não sabia. É, redes sociais, TikTok podcast. também? Não, é alguém muito parecido comigo. Não sou eu. Ah, é verdade. Abel, Diga lá, olho Leal, na tela do F360. o jogo começou ontem com o Bragantino melhor. Os primeiros 10, 12 minutos, o Bragantino gerando situação, marcando alto, dificultando a saída de jogo do Flamengo e tal. E o Flamengo estava deixando o Bragantino sair jogando. Muitas vezes a bola vinha aqui no Raul, o Raul levantava a cabeça e fazia a bola nas costas aqui do Léo Pereira, lançamento nas costas do Léo Pereira, para chegadas ali do Mosqueira ou do Hurtado, com muita dificuldade. E aí, em algum momento ali, deve ter havido alguma ordem vinda do banco, o Flamengo mudou a postura. E bastou mudar a postura para fazer o gol. Porque até então o Bragantino era melhor. E aí eu vou rodar aqui um lance. Qual é a mudança de postura que eu vou falar do Flamengo? É a marcação alta. O Flamengo começou a fazer o que o Bragantino estava fazendo. Subir a marcação para bloquear a saída de bola do time adversário. E deu muito certo. Veja bem, jogada saindo lá de trás, o Bragantino tentando sair jogando. E olha quem ajudou inicialmente nessa marcação aqui. O estreante, Michael. Ó, pressão em cima do Hurtado, lateral. A bola... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Fica aqui, no campo de defesa do Bragantino. Bateu o lateral. Vamos acelerar aqui para ficar mais rápido. Você sabe quem era? Léo Pereira ganhou 2. Toca a bola. Chega o Wesley. Isso permite o time do Flamengo chegar em bloco ao ataque. O time vai chegando. Troca passes, já dominou. Controlou a situação.
mas pode perder a bola. Perdeu. Perdeu, não dura muito tempo. Recuperou de novo. É isso aí. Pulgar. Vai girar de um lado para o outro. Quando o Bragantino consegue interceptar, o Flamengo recupera rapidamente. Tirou a zaga. Pulgar de novo. E aí sai a jogada. A Dile dos tempos modernos. O Gerson, mais uma vez, jogou muito bem. Interessante ontem. O Gerson tem jogado muita bola. Não à toa, foi convocado para a seleção brasileira. De bola, né? Ontem ele teve uma mudança ali, muitas vezes, porque tinha Gerson, Luiz Araújo e Michael. Teoricamente, você pensa que o Gerson centralizado, o Luiz pela direita, o Michael pela esquerda. Muitas vezes estava o Luiz por dentro, puxando o contra-ataque aqui. Luiz Araújo centralizado e o Gerson aberto no lado. Daqui a pouco trocou, foi o Michael para a direita, mas nesse lance aqui, o Gerson fazendo o passe na ponta e o Luiz Araújo, outro destaque do jogo para mim. Jogou muito. Teve o gol do Michael jogando muito. Chama atenção, mas destaque do jogo. Luiz Araújo aqui vai estar atento e do outro lado está o baixinho aqui, ó. Olha o baixinho aqui, ó. Michael. Ele vai pegar essa sobra aqui na área, recupera. Essa bola aqui é mais uma recuperação do Flamengo no campo de ataque. O time está posicionado já na frente. Né? Pois você vai empurrando o adversário para a sua área. Nesse corte aqui, quem recuperou a bola foi o Luiz Araújo. E aí ele vai cruzar com o pé direito. A gente falava tanto do Luiz Araújo pela direita ou pela esquerda, que quando ele joga pela direita, o bom é trazer para dentro e chutar. Ele consegue recuperar a bola e enxergar esse espaço entre esses dois zagueiros aqui para enfiar a bola para o gol de cabeça do baixinho Michael. E ele cruza com o pé direito, que não é o forte, ó. Antecipação do Michael em cima do Hurtado e o primeiro gol do Flamengo. Então, destacar aqui a importância do Flamengo ter subido a marcação. Quando ele consegue subir a marcação, recuperou 2 bolas com o Léo Pereira, que estava jogando de lateral esquerdo ontem, recuperou 2 bolas do outro lado com o Pulgar, recuperou mais uma bola, começou lá com o lateral que foi numa pressão do próprio Michael. Outra bola recuperada pelo Luiz Araújo e aí já está todo mundo dentro da área. A qualidade para, num espaço pequeno do Luiz Araújo, recuperar essa bola, enxergar o espaço e fazer o passe para o gol. Daí começou a vitória do Flamengo. Quem era o técnico do Michael lá na Arábia Saudita? Jorge Jesus. Tu acha que o Jorge Jesus cobrava? Não ia cobrar do Michael para o Michael pressionar a saída? Cobrava dele. Mas claro, é que no jogo de ontem, até então, ele não tinha feito isso. Não, muito interessante. E era justamente em cima dele que o Bragantino estava começando a armar jogadas. E aí, quando ele sobe, o time todo sobe, o Flamengo constrói o lance do primeiro gol e abre caminho para o gol de novo lá. Você gostou da aula do professor? Muito. Olho leal? Não, e agora Andou, né? A gente brinca aqui, obviamente, pela liberdade que a gente tem com o Eugênio, muito didático mesmo, porque o Flamengo pressionou a saída de bola e mesmo quando o Bragantino tinha a bola para tentar desarmar, para tentar responder, o Flamengo estava com o time posicionado de novo à frente. Então o Bragantino ficou tirando a bola à volta, até que teve a não consegue fazer isso o tempo todo, gol do né? Michael, claro. O Jorge Jesus fazia nem o Bragantino que todo. faz isso bem também consegue. O Bragantino tentou no início do jogo. A grande diferença é que com o Jorge Jesus, o Flamengo fazia isso de 90 minutos, fazia em 84, 85, por aí. Mérito do Jorge Jesus, mas é sempre bom lembrar. Isso foi em 2019. Isso aí foi uma transição. O Gabigol era 5 anos mais jovem, o Arrascaeta também, o Everton Ribeiro também, e etc. E mérito do Jorge Jesus. O Abel, pela semana do Flamengo, essa vitória de ontem no Maracanã merece ser muito valorizada. A gente falando aqui de um time que jogou quinta-feira à noite em La Paz contra o Bolívar. O treinador não pôde ficar no banco ontem, que ele teve um problema de saúde na volta da capital boliviana. O Bragantino está em um momento muito complicado, mas é um time que sempre exige muito fisicamente. Olha a dupla. Gerson e Luiz Araújo, né? E a dupla do Braga também, mas essa daí não foi treinado não, né? Não. Deixa eu entender como que foi ali que aconteceu. O Eduardo chutou, a bola bateu no Raul Winter. Que coisa, isso daí nem treinamento daria certo desse jeito. Mas o que acontece é que foi uma vitória valorizada pelas circunstâncias e pela semana que o Flamengo viveu. O Flamengo abriu a semana tomando um 4-1 do Botafogo, que é pesado em um clássico. O Botafogo está brigando pelo título como o Flamengo está. Vai a La Paz, consegue se classificar num jogo duro contra o Bolívar. Muito desgastante. Em que pese as limitações do Bolívar, enfim. Mas foi uma classificação. Vai ao Maracanã, né, contra um time que exige muito fisicamente, apesar de tecnicamente estar num momento muito difícil, que é o Bragantino, e ganha o jogo. Então, realmente, são os pontos que, talvez mais à frente, Abel, esse jogo ele se perca um pouquinho. Mas esse jogo tem que ser valorizado porque é uma vitória numa circunstância complicada para o Flamengo jogar e o Flamengo ganhou. Olha, até grandes corneteiros rubro-negros, como, por exemplo, Paquita Rubro-Negra... O que ela falou? Reconhecem o trabalho feito pela comissão técnica do Tite
nesta semana. O Paquito estava viajando, tá conhecendo a América do Sul, tudo. Ah, é? Ela viu o VT depois. Mas ela nunca deixa de acompanhar. Não, acompanha tudo. E Acompanha vou tudo. falar, até adversários que ficam secando o Flamengo, como Por o exemplo, Dodô da Colina. falei com ele esses dias. Grande torcedor vascaíno. É, mas não parece. Elogiou. Às Conversei vezes não com ele parece. ontem, elogiou o Flamengo. Às vezes não parece muito vascaíno. Às Cara, vezes mas o rubro-negro de verdade é sempre mais cético, sempre enxerga ali o time com mais profundidade e certamente está valorizando, feliz com a vitória, mas insatisfeito Pé atrás. com um problema crônico do Flamengo que se mantém, mais uma vez, tomando gol originado em bola aérea. E aí... Mas ontem ganhou o jogo. Não, mas não é assim não. O Breler tem razão. Classificado Boa, na Breler, bem Libertadores, lembrado. na Não, Copa não, do não, Brasil. não. Você está muito pessimista. Não, porque aí se perde tomando gol de bola aérea, aí os oportunistas vão aparecer, tá vendo? Tem que falar Todo na hora mundo da leva gol de vitória. bola aérea. Mas continua sendo um problema, não? Sim. Tem que corrigir. Claro que 33 gols o Flamengo sofreu na temporada. 23 em bola aérea. Isso claro é um que número problema, muito sim. alto. É um fato, é um fato. Claro que é um problema. E assim, o Quero curioso, lembrar que em março eu e tava abril, dando o uma Matheus olhada... Wagner foi Muito elogiado por amargo, ser um especialista. Breler. Não, tem razão. Mas o professor Tite, se estivesse no banco ontem, diria: mas não foi um gol de bola aérea porque foi Foi um erro de bola aérea. Um erro gravíssimo. Um erro do Alan de um jogador que o torcedor do Flamengo não aguenta mais. Quem? O Alan. Mas o primeiro tempo dele foi aceitável. Aceitável, mas para o Flamengo não basta ser aceitável. E o cara que entregou a bola. Porque no primeiro momento a gente olha o quê? Poxa, mas o Wesley estava dando condição, ele não saiu junto com a defesa. Mas não importa se ele dava condição ou não, porque a bola veio do jogador do Flamengo. A cabeçada... Agora, eu acho que Vou aí... fazer uma pergunta para o senhor e para o senhor Breler. Muito bem o Breler, mais uma Antes vez. da pergunta, vou afirmar. Vocês têm total razão. Obrigado. O Flamengo tem que se preocupar com a bola aérea. Agora vem a pergunta. Grande fase Se do o Breler. Flamengo levar gol de bola aérea todo jogo E ganhar? e ganhar, tá ruim? Não, fica mais o difícil. problema Levou não é um de esse, bola aérea, fez 2. Levou 2 de bola aérea, fez 3. Mas não vai ter... Tá espera um ruim? pouquinho. mal em perder. Não vai ter essa E se dupla ele Eduardo e tomar um gol Raul, de não vai bola levar aérea e todas perder contra o com esse gol de Flamengo. bola aérea? Exato. Aí, Pois é, que entregou. Hã? a dupla- Vai responder minha pergunta ou vai fugir? Não, eu entendo seu ponto, mas como o Flamengo foi eliminado da Libertadores do ano passado para um time inferior, sofrendo 3 gols do Olímpia de bola aérea. Perfeito. E aí com o Tite é um técnico que ele está sempre atento a pequenos detalhes. E ele tem na comissão técnica, ele divide o treino por fases, tem o técnico da bola aérea, que é o Matheus Bach, que comandou o time ontem, até contratou um reforço para trabalhar melhor, que é o Vinícius Bergantin. Mas, Tem o César Sampaio que fazia gol de cabeça também, ou seja, de vez em quando, não e fazia? o Tite é um cara que se apega a isso para cuidados defensivos. E até não concordo com o estereótipo, o rótulo que tentam pregar de retranqueiro, mas é um técnico atento a esses detalhes. Esperava-se com o Tite que o Flamengo tivesse uma segurança maior, não só defensiva, mas na bola aérea como um todo. E a segurança defensiva hoje do Flamengo existe. Os zagueiros são muito bons, o Léo Ortiz, que é a alternativa, que joga como volante excelente, mas tem faltado caprichar mais na defesa de bola aérea. Tá, e aí, vamos lá. Léo Ortiz tem jogado muito melhor como volante do que o Alan. Esse é um ponto. Eu entendo que você tem que gerar o elenco, o calendário exige muito, o Flamengo está desgastado. Só que hoje... Ele tem que tentar quando trabalhar começa para melhorar o Alan. Se você só tem o Alan para jogar ao lado do Pulgar, tudo bem, Alan, espera no banco, vai jogar o Léo Ortiz. O curioso disso tudo é que o Flamengo ontem, ele ganhou 73,3% dos duelos aéreos no jogo. Foi o maior percentual da rodada, dos 9 jogos já disputados na rodada. Viu como vocês são corneteiros? Só que é o seguinte, Abel, não adianta ganhar 73 e perder um e esse um ser o gol do time adversário. Foi o que aconteceu. E ali é um erro de estratégia de marcação defensiva. Por quê? O Flamengo faz a marcação naquele escanteio, uma marcação mista. Tem a marcação por zona, que significa o quê? Você posiciona vários jogadores, no caso, na linha da pequena área. O senhor tem 20 segundos. Na linha da pequena área. E você escolhe 2 ou 3 jogadores do adversário para você marcar individualmente. O Eduardo, zagueiro, que acabou fazendo gol contra depois, que tem quase 2 metros de altura, estava sendo marcado pelo Alan, que tem 1,5 metro. Ele se desloca, o Alan vai desesperado, não consegue acompanhar, se antecipa e cabeceia no pé do outro zagueiro do Bragantino. Era o Alan que devia marcar o Eduardo, que tem 50 centímetros a mais que ele.
Essa é a minha pergunta. E por falar em gol, hoje São Januário, Vasco 1, Atlético Paranaense 0. Esse é o jogo da rodada hoje para fechar a rodada em São Januário. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí, né? A gente precisa destacar aqui, claro, como essa vitória do Flamengo foi importante, né? Como essa vitória foi algo que o Flamengo estava precisando, porque, como já dito aí no próprio vídeo, né? A gente viu, o Flamengo vinha de sequências ruins, né? Sequências ruins porque tinha sido goleado pelo Botafogo, né? Seu rival. Um jogo ali completamente atípico do Flamengo, muito mal, foi atropelado. Essa é a grande verdade. E depois teve que lidar com a altitude com Bolívar, né? Um jogo também que foi muito difícil, muito importante, porque o Flamengo não poderia perder por 2 gols ou mais de diferença para não acabar sendo eliminado. Então era um jogo ali que estava todo mundo preocupado, porque sabe como lá é difícil. E o Flamengo chegou lá e sofreu, mas ainda assim conseguiu fazer um jogo assim muito bom. Mesmo perdendo, mas o Flamengo foi um jogo bom, jogo sólido, constante, que manteve o time do Flamengo ali vivo na competição, né? Perdeu de 1-0, mas perdeu vencendo, por assim dizer, né? Que perdeu, mas foi classificado. Então isso foi o que a gente acabou destacando, né? Ou gostando, porque o Flamengo passou. E aí o Flamengo precisava agora de uma vitória, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está vivo nas 3 competições. Se formos olhar, né? Muita gente critica, né? O Flamengo, o trabalho do Tite. Mas o Flamengo é um dos únicos times, ou o único time, se eu não me engano, acho que é o Flamengo e o São Paulo, se eu não me engano, que está vivo nas 3 competições. E o Flamengo ainda melhor, né? Porque o Flamengo está vivo na Copa do Brasil, o Flamengo está vivo na Libertadores, quartas de final, e o Flamengo está vivo no Campeonato Brasileiro, na ponta de cima da tabela. O Flamengo tem a mesma pontuação do Palmeiras, com um jogo a menos. Então o Flamengo pode vencer, né? O seu jogo atrasado está chegando mais próximo ali do Fortaleza e do Botafogo, né? Ou até passando um deles, visto que eles vão se enfrentar agora nesse fim de semana. Então, o Flamengo é o único time de verdade que está disputando os 3 títulos. Palmeiras não está mais na Copa do Brasil, foi eliminado pelo próprio Flamengo, e também não está na Libertadores, e foi eliminado pelo Botafogo. Então o Palmeiras está fora das 2 competições mais importantes, das 2 não, né? Da mais importante, que é a Libertadores, e também está fora da Copa do Brasil, que é uma competição também que é importante, mas não é tão importante como o Campeonato Brasileiro. Mas está fora dessas 2, só tem o Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras não é o líder. Então isso é méritos para o Flamengo, porque o Flamengo ainda assim, se vencer o jogo atrasado, o Flamengo passa o Palmeiras, ou seja, está no Campeonato Brasileiro, está na Copa do Brasil, vivo nos 2, né? E está na Libertadores também. Então o Flamengo é um time que merece, no caso, elogios pelos resultados, mas claro que deve ser cobrado, galera. Volto a dizer, deve ser cobrado o futebol, porque não é só vencer, precisa também jogar bem, né? Isso é importante. Claro que não todos os jogos, porque nenhum time consegue, nem o City do Guardiola vai jogar bem todos os jogos, a temporada toda. Embora a maioria dos jogos vai jogar, mas não todos, porque isso é impossível. Não existe esse time que joga bem todos os jogos. Mas um time como o Flamengo, que tem um elenco tão bom, esse time precisa demonstrar mais. Esse time precisa jogar bem a maioria dos jogos, ou pelo menos grande parte dos jogos, né? E não é aquele jogar bem de você atropelar o time, de você destruir tudo. Não, é aquele jogar bem de você dar raça, de você mostrar que é um time organizado, de você não falhar tanto, entendeu? De você ser um time sólido, constante. E volta e meia você conseguir jogar de uma maneira que consiga também atropelar o adversário, principalmente se for um adversário muito inferior ao seu time. Então o Flamengo tem capacidade disso. E o Tite está pecando um pouco nessa questão de focar tanto em resultado, e também precisa focar na questão de desempenho, porque isso é importante também, principalmente para a torcida, né, que quando vai ao estádio, os torcedores também que assistem aos jogos querem ver um espetáculo, né, ou pelo menos raça, ver ali um time equilibrado, um time arrumado, um time que tenham jogadas, que tenham, enfim, né, que saibam realmente jogar a bola. Então isso está faltando para o Flamengo nesse momento, na minha opinião, e imagino que o Tite deve consertar isso, né, à medida do tempo aí. A gente espera que isso venha a acontecer e que esse ano o Flamengo consiga não apenas disputar, né, esses títulos, como vencer. Para mim o Flamengo tem muitas chances de vencer Libertadores e Copa do Brasil. Para mim, ainda mais a Copa do Brasil, né, porque tem menos integrantes. E o Flamengo é o mais forte da Copa do Brasil, né, visto que o Botafogo não está mais e o Palmeiras também foi eliminado.
mas a Libertadores também dá para o Flamengo chegar, porque o Palmeiras também não tá mais, né? Só tem ali times que podem ameaçar o Flamengo, na minha opinião, é o River, que é um time forte, né? Da Argentina, tem rivalidade, o próprio Botafogo, que pode ser o próximo adversário do Flamengo se passar do São Paulo e o Flamengo passar do Peñarol, e também temos o Fluminense do outro lado e o Atlético Mineiro, mas para mim acho que os mais difíceis mesmo para o Flamengo, pensando no agora, é o River Plate e também o Botafogo. São os times que mais eu acho que serão difíceis para o Flamengo na Libertadores, e aí o Flamengo consegue também. No Campeonato Brasileiro é manter a constância, dá para poder chegar no Botafogo, dá para poder passar, claro, e não perder pontos bestas. E ontem a gente viu que o Flamengo não deixou isso acontecer. Então esse foi o vídeo, galera. Agradecemos a vocês. Se você curtiu, por favor, faça aquilo que eu sempre peço, né? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para você ficar por dentro de todas as novidades. Deixa também a sua opinião, que é muito importante. Esse foi o vídeo aqui. Tamo junto e até o próximo.